paz do Senhor Jesus a todos, bom dia. Eu sou a pastora Bárbara e venho trazer o nosso devocional do dia. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Este é um capítulo muito conhecido e que cabe uma reflexão atenta à nossa vida, como ela anda. Como estamos enxergando a nossa vida quando estamos passando por uma prova, uma dificuldade? Nós conseguimos enxergar o propósito? Nós conseguimos enxergar que Deus está neste negócio, Deus está no teu barco? Você tem buscado o Senhor para que Ele esteja em teu barco? Pois quando Jesus está no nosso barco, este barco se torna o lugar mais seguro do mundo. Por mais difícil que seja, quando Ele está no barco, este é o melhor lugar que existe. A palavra vai começar dizendo que há um tempo para todas as coisas. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E é muito importante nós destacarmos, grife na sua Bíblia essa palavra, propósito. Em Romanos 8, 28 vai dizer também, vai falar sobre esse propósito. Vai dizer, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aqueles que amam a Deus, que o buscam em espírito e em verdade, que querem agradar ao Senhor com as suas vidas, aqueles que estão vivendo uma vida dentro do propósito do Senhor. Estes, até mesmo o dia mau, está no controle do Senhor. É permissão do Senhor, porque Ele tem propósito, porque faz parte do teu chamado, faz parte do que Deus vai fazer através de você. Pois há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, de rir, de prantear e também de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, como nós vimos na pandemia. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Há um propósito em cada fase, em cada dificuldade, em cada vitória. Na dificuldade, louve o nome do Senhor. Na alegria, louve o nome do Senhor. Hoje eu estava orando e eu falando ao Senhor, Senhor, que eu não posso estar aqui de joelhos somente nas dificuldades, que na alegria o meu coração também seja intacto, que quando eu estiver em dificuldade e quando eu estiver salteando de alegria, que a minha devoção seja intacta a Ti, que a minha prioridade, as minhas primícias sejam mantidas ao Senhor, no pouco ou no muito. Porque quando está tudo bem, há uma tendência de nós acharmos que não precisamos do Senhor e que Deus venha tirar isso de nós. Que a nossa dependência seja constante, não pelo que Ele tem a nos oferecer, mas pelo que Deus é, pela Sua doce presença em nós. Do versículo 9 ao 15, ele vai falar também que o homem não conhece o seu tempo determinado. Vai dizer que proveito tem o trabalhador naquilo com que se fadiga. Nós trabalhamos tanto. 1/3 do nosso dia a gente passa trabalhando e muitas vezes não usufruímos da nossa própria vida. Não agradamos o Senhor com ela, só estamos atrás de riquezas e de nada se aproveita essas riquezas. Pois no versículo 16 ao 22 nós vamos ver que o homem de nada se difere entre os animais. E aqui está falando do homem, do nosso corpo físico.
Então, aqueles que estão somente visando as coisas terrenas, que proveito terá essa pessoa na eternidade? Precisamos estar com os olhos no propósito, o propósito pelo qual nós fomos formados, nós fomos criados para um propósito, para chamado. Cada um tem o seu chamado, tem chamados universais e chamados específicos também. Tenha convicção, peça ao Senhor: Senhor, revela o meu chamado. O chamado universal é aquele para fazer discípulos por todo mundo, ganhar almas para Jesus. Ensine o que você já aprendeu para alguém. Fale de Jesus para alguém. Esse já é um chamado que você está cumprindo. O Senhor vai se agradar muito da sua vida. Tem uma música, um hino, no hino da harpa, que fala: como posso eu de mãos vazias com o Senhor me encontrar? Quantas almas eu poderia ao Senhor apresentar? Então, quando chegar naquele dia, o que iremos entregar ao Senhor? O que de eterno entregaremos ao Senhor? Quando nós falamos de almas são tão importantes porque você não está beneficiando a pessoa somente aqui, mas você está gerando uma riqueza na eternidade para ela. Como é bom ajudar alguém, mas ajudar alguém também a ter a vida eterna, isso não há preço no mundo que pague. Como é bom e como nós somos abençoados quando nós abençoamos a vida de alguém. E ainda mais quando nós levamos a vida eterna. Então, o capítulo de hoje traz essa reflexão para como estamos vivendo a nossa vida e quão dura é a palavra quando nos compara aos animais. No versículo 19 vai dizer: porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Aqui não está dizendo que os animais vão para o céu. Isso eu trarei em um momento posterior, oportuno, mas não é isso que está falando do nosso corpo físico, da carne. A nossa carne, ela irá de nada se aproveitar, assim como a carne dos animais. E diz ainda: quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, vai falar sobre o corpo terrestre, nosso corpo físico. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nosso corpo físico, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aqui está falando do nosso corpo físico e o corpo glorificado. E vai dizer por que nós sentimos dores, por que o nosso corpo ele é afligido. Versículo 2 vai dizer: e por isso neste tabernáculo, neste corpo terrestre, gememos, aspiramos por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então está dizendo que aqui nós iremos sofrer porque nós temos um corpo físico e este corpo representa também uma oportunidade. Hoje você está tendo uma oportunidade através do seu corpo físico. Esta oportunidade vai definir a sua eternidade. Por isso é tão importante observarmos a forma como estamos vivendo as nossas vidas. A forma que você está vivendo a tua vida está glorificando o nome do Senhor através dela? No versículo 15 vai dizer: a forma como devemos viver a nossa vida. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 17:
E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que fizeram novas. Quer mais uma instrução? Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós precisamos matar a nós mesmos. O mundo prega: seja feliz, faça o que você quiser, mas Cristo prega: aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é renúncia, a cruz é símbolo de morte. Matar a nossa carne, matar os desejos que não provêm do Senhor. Esta oportunidade de ter este corpo físico nós temos, irá dar destino à nossa eternidade. A forma com que nós vivemos hoje irá refletir na eternidade. Então, que este capítulo seja uma reflexão. Se nós estamos vivendo para as coisas terrenas ou para as coisas eternas. Que nós possamos aproveitar este tempo que nos resta para agradar ao Senhor e grande ter o nosso galardão no céu. Amém? Que Deus te abençoe, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz.